Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal e hoje trazendo importante notícia para vocês. Por quê? Porque o Copom, né, ou seja, a principal gerência do Banco Central, ela se reuniu e liberou mais uma vez um boletim Focus, e o boletim Focus anunciou ontem, no final do dia, que a previsão, nós estávamos até então esperando que o ano fechasse em 8,5, já foi para 9, já foi para 9,5, e agora a previsão é fechar o ano na casa de 10%, ou seja, a Selic talvez não caia mais como nós já havíamos esperado. Por quê? Tivemos mudança ali na direção da Petrobras, ou seja, vai ser um governo que, ao assumir a gestão da Petrobras, essa empresa vai ser utilizada para financiamento de obras públicas. Nós tivemos uma grande crise lá no Rio Grande do Sul, que vai obrigar, querendo ou não, a pegar dinheiro para investir na recuperação. Nós estamos em um ano de eleição, então, em um ano de eleição, não é possível reduzir as dívidas, porque todos os prefeitos eles querem se reeleger junto com os vereadores, e nós sabemos que essas eleições elas gastam muito, diferente de eleições nacionais, as eleições municipais você tem um gasto bem maior, e além disso o governo disse que não vai cumprir o teto de gastos. Então, como a diretoria do Banco Central até o final do ano é a mesma que está no atual momento, vai fechar aí o ano na casa de 10% a Selic, ou seja, não vai cair. Se ela não cai, a inflação não consegue disparar. Então, como você já deve ter observado, na segunda e na terça a bolsa ela está caindo e as small caps também estão caindo, ou seja, aquelas empresas que têm um patrimônio de 1, 3, 5 bilhões, elas estão caindo, e a bolsa está se movimentando nas ações mais seguras, que é o setor de banco, que é o setor de seguro e do segmento de eletricidade. Se vocês observar, essas são as únicas que estão se mantendo enquanto todas as outras se caem. Diante desse cenário de uma Selic mantida em 10%, vai reduzir inevitavelmente a atratividade por fundos de tijolos, vai voltar gradativamente a atratividade por fundos de papéis e que sejam indexados principalmente, majoritariamente, ao CDI. E nesse cenário nós temos três fundos que eles se beneficiam muito em cenários de Selic alta. O primeiro é o VG11, que ele é um fundo que ele se encontra abaixo de R$ 10, ou seja, ele está nesse atual momento R$ 9,71. Para vocês verem, olha o dividendo dele nos últimos 12 meses, 14,29. No ano, ele está com a valorização de 4,76, porque ele vinha caindo, mas quando o mercado percebeu que a Selic não ia cair mais tanto, as pessoas voltaram a investir, tanto que ele voltou a ser recomendado na carteira de R$ 50. Ele é um fundo que já está no seu preço sobre o valor patrimonial ideal, tem 48,7 milhões em caixa, o dividend yield dele cresce em média anualmente quase 11%, assim como a cotação cresce ali na casa de 2%, e ele tem aí 243.929 cotistas. Mas o que vai atrair ele nesse cenário é justamente a carteira dele, porque ele é quase um puro sangue indexado ao CDI, ou seja, ele tem pouca exposição ao IPCA. E o seu CDI é muito agressivo, CDI 6, CDI 3,5, CDI 4, ou seja, ele é um fundo indexado principalmente ao CDI.
como a previsão é a Selic já não cair tanto, esses fundos voltam a pagar muito. Então, o que a gente espera? Que esse dividendo aqui dos últimos 12 meses foi de 14,29, que muita gente achava que no final do ano estivesse ali na casa de 12, na casa de 11, isso já não vai mais acontecer. Por quê? Porque se a Selic vai terminar no final do ano em 10, o mercado já está precificando para frente. Então, provavelmente, você que tem cotas deste fundo imobiliário, você vai continuar recebendo esse excelente valor. Ou seja, um fundo na casa de R$ 10, que é bastante acessível. O outro que se beneficia muito nesse cenário de Selic no final do ano a 10% é o KNCR11, que ele é um fundo da Quineia. A sua cotação está a R$ 103,89 nessa terça-feira, se aproximando da sua cotação máxima. É uma notícia muito boa. Esses 12,46, ou seja, pagando aí mais de 1% ao mês, ele vai se manter. E como ele provavelmente vai se manter, a valorização, né, a cota que vinha caindo, já está se valorizando 8,96 no ano, e só nesse mês ele já está com a valorização de 0,61, que para fundo imobiliário isso é muito interessante, ou seja, o mercado dando sinais de que a Selic não vai ter essa queda tão intensa que todo mundo esperava. E ele já se encontra acima do seu preço sobre o valor patrimonial, porque o mercado, ao perceber que a Selic não vai cair, já começa a montar a posição dele. Só em caixa ele tem 192 milhões, o dividendo dele cresce em média ao ano 18%. É um dos crescimentos mais altos de dividendo, é um dos maiores pagadores, né? Já enquanto a cota, ela sobe anualmente 4,27 e vinha caindo, mas essa queda não vai acontecer e você vai ter ali, junto com você, 335 mil cotistas, 310, ou seja, uma excelente base de cotistas, certo? E por que ele é interessante? Justamente por causa da sua carteira, que é alinhada ao CDI, ou seja, quanto mais Selic alta, mais esse fundo ele se beneficia, altamente diversificado, pulverizado, tem uma posição quase que insignificante ao IPCA, ou seja, é aquele fundo que se beneficia muito em cenários de Selic alta, ou seja, quem tem cotas deste fundo pode ficar tranquilo, porque vai passar muito bem aí no cenário até o final do ano. E o próximo fundo, que eu até falei pouco, depois vou gravar um vídeo aqui no canal falando só sobre ele, que pouca gente fala, é o SAD11, né? Que é um fundo imobiliário de papel, onde a gestora por trás é o Banco Santander, onde ele já vem batendo já nas cotações máximas, né? Porque diante de um cenário de Selic não caindo mais, ele vem se aproximando da sua cotação máxima, que é R$ 91,38, dividendo na casa de 13,06, ou seja, esse dividendo ele vai se manter. A valorização nos últimos 12 meses foi de 8,31 e aqui está o segredo. Só no último mês ele subiu 2,32, ou seja, isso é reflexo de que a Selic não vai cair mais tanto como se esperava. Um fundo de papel indexado majoritariamente ao CDI subiu no último mês 2,36%. Ou seja, nós estamos em um cenário, olha o que está acontecendo com ele. Ele vem subindo. Por que ele vem subindo? Porque a previsão é a Selic já não fechar tão baixo. Mesmo assim, você ainda consegue comprar ele com desconto de 5%, ou seja, é o fundo mais descontado no atual cenário, tem 9,3 milhões em caixa, o dividendo cresce na casa de 17,7% e a cotação subindo na casa de 1,81%. E o melhor, os influencers, a galera da internet
ainda não chegou nele. Então, isso é muito bom. Por quê? Porque os fundos mais famosos, eles sofrem por quê? Porque como eles têm muitos cotistas e influencers, produzem muito conteúdo. Então, notícias boas e notícias ruins afetam muito o fundo. Já esses fundos que não são tão falados, eles são muito bons. Por quê? Porque você não tem aquela volatilidade. E o mercado de fundos imobiliários ele é feito por investidores CPF. A maioria dos investidores, eles são CPF, certo? Se nós descermos então para a carteira, que nós vamos perceber que ele tem quase 75% da sua carteira indexada ao CDI. Por isso que ele está se beneficiando no atual cenário, né? Que é justamente essa carteira aqui de CDI que ele tem aqui embaixo. Então ele é um fundo que ele vem se beneficiando muito desse cenário de Selic não caindo mais, né? Está aqui, e também excelentes CRI que ele possui aí na sua carteira, né? Ele tem uma pequena exposição ao IPCA, mas é na casa de 25%, muito pequeno, e tem dois fundos imobiliários, o CANIP da Quineia e o KNHY, que é um fundo high yield, né? Também da Quineia, certo? Então, esses são os fundos imobiliários que se beneficiam. Tem outros, né? Você pode ter o RISAC, que ele tem 60% da carteira exposta a Selic, o RBRY, que tem 46%, HGCR11, 45%, BTCR11, 43% e a FHY, 41,32%. Mas os melhores são o VG11, KNCR11 e SAD11 são os melhores fundos imobiliários para o atual cenário, onde a Selic vai fechar o ano na casa de 10%, certo? Então, espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Um abração para todos vocês, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo conteúdo aqui do nosso canal.